Bom dia! Mais um VaptVupt começando. Estou muito feliz em estar aqui. Comecei alguns minutinhos atrasada, queria ter entrado às 8 horas em ponto, mas não deu, né? Estava finalizando o café da manhã aqui com as crianças, então eu atrasei um pouquinho. Vou esperar o Instagram avisar a galera que comecei. Vou esperar só um pouquinho, né? Porque já é VaptVupt a live. Gente, hoje eu trouxe um tema muito legal que eu estou fazendo do meu tempo. Eu quero conversar com vocês sobre o tempo e dividir uma angústia que inclusive eu tenho e que eu estou vivendo, e provavelmente outras mães estejam vivendo isso também. Então eu acho muito legal a gente conversar a respeito disso. O que vocês estão fazendo do tempo de vocês, como vocês aproveitam o tempo de vocês. Ele é produtivo, ele não é produtivo, ele é estressante, né? Então, esse tema é muito legal, é muito importante que a gente reflita sobre esse assunto, né? E é como uma pergunta mesmo: o que você tem feito do seu tempo? Eu diariamente estou pensando muito nesse assunto, a respeito do tempo, e eu já me vi falhando em diversos momentos aqui em casa com os meus filhos, né? Momentos que eu deveria estar mais com eles, mais presente, me dedicando, brincando, e que na ansiedade por cumprir outras coisas, eu acabo atropelando tudo. Então esse é um perigo, a gente atropelar tudo, né? Então, eu vou dividir alguns trechos com vocês da leitura desse livro, Ensinando com Serenidade, tá? Da Sarah Mackenzie, esse livro aqui, ótimo. E por que eu mudei? Na verdade eu mudei o tema, essa semana seria outro assunto e eu quis trazer esse tema porque eu assisti uma aula sobre esse assunto e foi um soco no meu estômago, sabe? Eu fui ao mercado, coloquei fone de ouvido e fiquei ouvindo a aula e eu falei assim, gente, eu tô fazendo tudo errado, Então assim, eu preciso acalmar um pouco, aquietar um pouco o meu coração e entender, né, que as coisas da minha vida, as coisas na sua vida, elas não acontecem no nosso tempo, elas não acontecem do jeito que a gente quer e quando a gente quer, né? Tudo tem um momento certo para acontecer, então a gente precisa descansar um pouquinho mais em Deus, a gente precisa ver o que é prioridade naquele momento da nossa vida, né? Eu tenho filhos pequenos, então a minha prioridade são os meus filhos. Então eu preciso focar na minha relação com o meu filho, com a minha filha, num brincar, num passear. E a gente não tem percebido isso. Infelizmente, a gente acaba vivendo, né, assim, na correria e a gente não percebe o quanto o nosso tempo ele está sendo roubado de nós mesmas, né? O quanto a gente prioriza outras coisas e a gente precisa ter um olhar atento, se esforçar para isso e aquietar um pouquinho essa rotina louca, né? Que principalmente as mães vivem, querendo atropelar tudo. A gente precisa começar o dia com paz, né? Com mais tranquilidade, vendo aquele dia como o que eu vou fazer hoje, né? O que eu vou fazer nesse dia, qual é a minha prioridade do dia de hoje, e não ansiosa pelo final de semana, ansiosa pelo próximo mês. Eu me comprometi a ler um livro e eu nem comecei a ler o livro. Se não der para ler o livro, tudo bem, né? Não coloque isso como a prioridade do momento. Então a gente tem que respeitar e colocar uma ordem no que a gente quer fazer e hierarquizar, né? O que é mais importante? Eu vou colocar como uma ordem. Isso daqui é mais importante, nem que a gente faça uma lista, né? Então eu vou fazer uma lista e eu vou nomear, vou colocar lá o que eu desejo para minha vida, em grau de importância. Então para mim o mais importante é a minha família, né? Então eu vou colocar lá, família, que envolve marido e filhos. Então se o que é mais importante para mim envolve a minha família, eu vou priorizar a minha relação com o meu marido e com os meus filhos. E eu preciso ficar atenta o que está roubando o meu tempo, né? Como que eu estou administrando o meu tempo em relação a isso? Por quê? É muito fácil a gente tropeçar. É muito fácil a gente ver e tá fazendo outra coisa já. E não tá fazendo a nossa prioridade.
Porque a gente vive num mundo onde tudo tá mudando constantemente, né? Hoje em dia, tudo que a gente faz é rápido, tudo que acontece é rápido demais. Então a gente nem percebe, né, que nós acabamos saindo ali da nossa prioridade. Muitas vezes a gente não percebe. Bom dia! Bom dia para quem tá chegando agora. Manda um aviãozinho aqui pro pessoal. A gente tá falando sobre o nosso tempo, né? O que eu tenho feito do meu tempo, tá? Tô dando a dica aqui pra gente começar a priorizar, colocar uma lista pela manhã de quais são as nossas prioridades no meu dia. Não na minha semana. Vamos pensar num curto prazo, gente. Esse é um exercício que eu tô fazendo. E eu tô trazendo um tema aqui pra vocês que é uma dificuldade minha. Eu tô com muita dificuldade para administrar melhor o meu tempo. E eu tô vendo que eu tô perdendo tempo precioso. E é um tempo que eu poderia estar usando para cuidar de mim. Eu tô indo dormir muito tarde. E por quê? Né? Na ansiedade da gente querer abraçar muita coisa, da gente querer dar conta de alguns projetos, da gente querer ler, da gente querer estudar, da gente querer ajudar outras pessoas, da gente querer produzir, a gente não percebe. Por isso que eu tô falando que é difícil. A gente não percebe. No fundo, a gente sabe, mas a gente não percebe, a gente perde muito tempo. Ontem eu tava vendo a caixinha de uma pessoa e escreveram assim pra ela que eu me sinto frustrada porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu perco muito tempo no Instagram. Então, o que você tem feito do seu tempo? Você também tá perdendo muito tempo no Instagram? Eu assumo que eu perco muito tempo no Instagram. Claro que assim, eu trabalho com o Instagram, né? É uma ferramenta de trabalho, mas eu perco muito tempo sem perceber, olhando outros perfis, olhando outras coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho aqui. Então, olha como é fácil. E é fácil, gente, justamente por quê? Porque a internet, ela foi feita para isso, né? A rede social foi feita para isso, para fazer com que a gente permaneça o máximo de tempo usando aquela ferramenta, né? Existem diversos gatilhos para fazer com que isso aconteça. Então a ideia é realmente te viciar, a ideia é realmente te prender. E se você ficar preso a isso, é só a nossa vida que é prejudicada. A minha vida que é prejudicada, a sua vida. E vou dar um exemplo prático, né? A minha vida, ela já tá sendo um pouquinho prejudicada. Por quê? Eu acabo indo dormir muito tarde e eu levanto cedo, porque eu preciso levantar cedo para as coisas em casa, né, caminharem. Eu tenho crianças pequenas, eu tenho horário de estudo deles. Então, o que acontece com a minha saúde? Ela vai pro beleléu. Eu acordo cansada, exausta, sem disposição. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, né? Não, vamos dormir num horário saudável. E um outro detalhe que eu sempre falo aqui a respeito disso para as crianças, né? O uso de telas, por exemplo, à noite, isso prejudica demais, né? Porque a gente precisa ter uma noite de sono tranquila, né? E aquela luz branca, ela prejudica, a gente não consegue ter uma noite reparadora. Então, o ideal seria que a gente parasse de usar celular ou assistir televisão e mexer no notebook 2 horas antes da gente dormir. Então, se você tem o hábito de dormir 11 horas da noite, 9 horas você já tem que parar. 8 da noite já para, sabe? Estabeleça um horário. Esse é um desafio muito grande que eu vivo e que tá difícil de eu conseguir. Então, olha só, né, que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu tava lendo alguns trechos desse livro e eu achei muito legal, eu vou compartilhar aqui, né? Eu espero que outras pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo sejam abençoadas, né? Por tudo isso que eu tô falando aqui. A ideia é que eu traga um momento assim de reflexão e para que todo mundo possa parar para pensar e falar assim, não, faz muito sentido isso que ela tá falando e eu preciso mudar. E a mudança, ela só depende de nós mesmas, né? Se eu não começar a mudar os meus hábitos, a mudança ela nunca vai acontecer. Então, a minha ideia aqui não é somente falar, né? Eu tô junto com vocês nessa. Eu também me desafio às vezes. Não, eu sou mais forte, eu preciso dormir mais cedo. Então, eu vou encontrar alguma estratégia de dormir mais cedo. É uma luta constante, mas aí que entra esse apoio, né? A gente vai se ajudando umas às outras, a gente vai incentivando, a gente vai animando, tá? Então, a ideia realmente é que traga mudança para a vida de vocês, para a vida de quem for assistir esse conteúdo, tá? Né? No livro tem um trecho que fala o seguinte, né?
Viva a sua vida, desfrute diante de seus filhos e na companhia deles. A live que eu assisti na semana passada falava exatamente disso, né? Que se você tem filhos pequenos, né, a nossa prioridade são os nossos filhos. Então a gente tem que dedicar muito tempo para os nossos filhos. A gente tem que deixar para lá o que a gente acha que a prioridade não é. Se eu não conseguir ler um livro, eu não vou ler o livro. Eu vou ficar com os meus filhos, porque esse tempo vai passar e ele não vai voltar. Ele não volta, né? Um momento de leitura, um momento, sabe, conversando, fazendo um carinho, tá? Aí aqui dá vários exemplos do que você pode fazer, né? De passear num parque, assistir uma peça, ir no museu, plantar um jardim, arrumar a casa, cozinhar, escute audiolivros, faça excursões em fábricas, ó que legal. Crie tradições familiares, decore a casa para os feriados, ouça histórias, assista a um filme. Gente, a gente pode assistir filme com os nossos filhos junto, não tem problema nenhum. Esse é um bom uso da tela, né? Desde que eu saiba qual o conteúdo que está sendo ensinado, não tem problema, né? Isso acontecer esporadicamente, tá? Priorize acima de tudo os relacionamentos. Os relacionamentos, eles estão sendo perdidos. A gente não vê mais as pessoas, tá? Uma interagindo com a outra. Isso está sendo perdido. E isso é muito grave, isso é muito triste, tá? Sempre queremos fazer mais do que o nosso tempo permite. Olha só, gente. A gente quer abraçar o mundo. A gente quer fazer de tudo ao mesmo tempo. E isso não tá certo. Precisamos mudar urgentemente isso. Não dá para abraçar tudo. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Não dá para fazer muita coisa no mesmo dia, tá? Então, diminua as suas demandas. Isso vai fazer bem para você mesmo, tá? Só diminua. Você vai ver como já vai fazer uma diferença enorme para sua vida, diminuir um pouquinho o seu ritmo, tá? Aí no livro traz uma sugestão que eu aplico muito aqui em casa, eu acho bem interessante, né? O que eu considero extremamente útil sobre o período da manhã é que ele ordena as prioridades em primeiro lugar. E olha só, nada intensifica mais a ansiedade de uma mãe do que a pressão de terminar as coisas. Somos nós mesmas que nos cobramos, principalmente a mãe que fica em casa, né? Apesar que a mãe que trabalha fora também, ela é muito cobrada, né? Por ela mesma, ela se cobra demais, ela sente às vezes até uma culpa muito grande por passar um bom tempo fora de casa, e aí ela se culpa, e aí a consequência, ela acaba cedendo demais muitas coisas para os filhos, por conta dessa culpa. É um cuidado que a gente tem que tomar também. E a mãe que fica dentro de casa, vive naquele estresse, né? Eu tô sentindo muito isso, porque eu tô vivendo isso. A gente vive naquela correria. Não, eu preciso dar o meu melhor. Não, eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso manter minha casa organizada. Não, eu preciso dar comida pra eles. Eu preciso fazer a lição com eles. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Olha a ansiedade, sabe? Gente, vamos aquietar um pouquinho, né? Vamos fazer as coisas conforme der. Vamos fazer as coisas com mais calma, com mais paciência, com mais entrega, com mais amor. Agora é o momento de fazer a lição, eu vou só fazer a lição. A minha casa tá bagunçada? Não tem problema. No final do dia eu arrumo. Antes de dormir, eu deixo tudo em ordem. Aí eu vou olhar assim, tô cansada, mas eu tô dormindo em paz. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Acordo, não tem louça na pia. Deu tudo certo hoje, tá todo mundo vivo, né? Então assim, aproveitem esse período da manhã para isso, né? O que você considera muito importante, né? Coloca na sua ordem de prioridade. Logo pela manhã. Não, eu vou fazer uma devocional, eu vou fazer uma oração junto com os meus filhos, é prioridade. Eu vou fazer a leitura da Bíblia, é prioridade. Eu vou fazer alguma tarefa, algum estudo, eu vou abastecer o tanque emocional do meu filho. Eu falo muito das 5 linguagens do amor da criança, né? E nas 5 linguagens do amor da criança, a gente precisa abastecer o tanque emocional dos nossos filhos justamente pela manhã. É pela manhã. É o melhor período. Então assim, é um período que você tem para ir lá acordar o seu filho com um abraço. É o período que você tem para quando for tomar um café da manhã, falar o quanto você ama o seu filho, o quanto ele é especial.
né? É um período para você conversar como foi seu dia de ontem. É um período para você falar, olha, mais um dia tá começando, que Deus abençoe a sua vida, você é especial para mim, você é importante, né? As palavras de afirmação. O abraço, um ataque de cócegas para quem tem a linguagem do amor, do toque físico, né? Um ato de serviço, né? Vem aqui, ó, a mamãe preparou um café da manhã especial para você, olha aqui nesse cantinho, com esse paninho, né? Atos de serviço. Então, cada linguagem de amor, eu tenho uma estratégia para colocar em prática na vida do meu filho. Mas, infelizmente, a correria do dia a dia, o estresse, o cansaço, tá roubando isso da gente. Então, o que você está fazendo do seu tempo, né? Você tá deixando que essas coisas, que a ansiedade, tire isso de você, tire esses momentos preciosos de viver ao lado dos seus filhos, com tranquilidade, com serenidade, com paz, com alegria, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, estabeleça no momento da manhã qual que é a prioridade para vocês, tá bom? O período da manhã volta-se a família, olha só. É quando todos estão juntos, seja para tomar café da manhã, seja para fazer um estudo, seja para revisar alguma coisa. A gente usa um período da manhã, tá? Cultivar o hábito de perseguir a verdade, a bondade e a beleza não é desperdício. Então a gente tem que priorizar essas coisas, né? Ter o hábito, ensinar isso para os nossos filhos, né? Trazer valores, trazer as virtudes para a vida deles. Isso vai ser um grande investimento para a vida toda que a gente está fazendo, tá? Olha só isso daqui que interessante, ó. Use de tempo com as crianças mais novas antes de começar. Depois de um tempo, descobri que se eu investir em momentos a sós com os meus filhos mais novos, brincando, lendo ou mesmo paparicando, eles ficam menos grudentos pelo resto do dia. Satisfaça-os de amor e atenção maternos antes de sentar-se com os mais velhos. Gente, isso daqui é linguagem do amor, viu? Isso aqui é uma dica que já tem mesmo para que a gente abasteça o tanque emocional dos nossos filhos e eles não ficam em cima da gente demandando tanta atenção. Quando a criança fica muito em cima de uma mãe demandando atenção, é porque o tanque dela está vazio, tá? Ela está praticamente pedindo, clamando por carinho, por atenção, tá? Quando aquela criança está muito grudenta. Então, tenha um olhar atento para isso, tá? Às vezes a criança tem de tudo, ela tem brinquedo, ela passa um dia brincando, ela desce na piscina do condomínio, ela fica assistindo televisão, ela tem aquele dia que muitos acham maravilhoso, né? Perfeito, ela come besteira, faz o que quer, mas ela não tem o principal, que é a presença. O principal é a presença da mãe e do pai, tá? Eu não vou falar do cuidador, gente, porque o principal não é a presença de uma babá na vida da criança. O principal é a presença da mãe na vida da criança, tá? Então tenha um olhar atento para isso, tá? Suas crianças não são projetos a serem gerenciados, mas almas a serem cultivadas, né? Às vezes a gente vê filho como um projeto mesmo, que a gente tá lá gerenciando, a gente tá sempre apagando incêndio, né? Como mãe, a gente tá sempre, né? Arruma uma coisa ali, aí fica estressada, aí começa a gritar, aí não percebe, tá? Olha essa parte. Temos tanto a fazer: lavar a roupa, preparar as refeições, tarefas domésticas, recados, levar as crianças pra lá, pra cá, exercício físico, nosso marido, desenvolvimento pessoal. A gente tem muita coisa. Todas já ouvimos de pessoas que no final da vida olharam para trás e gostariam de ter investido mais tempo com as pessoas que amavam, tá? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se fôssemos mais intencionais e generosas com o nosso tempo e mais desligadas das nossas listas de afazeres, tá? A gente não precisa fazer uma lista de coisas, eu tenho que dar conta de tudo isso. Isso é muita cobrança, tá? Diminua o ritmo, é o segredo que eu estou dando e é o que eu tô aplicando na minha vida. Diminua o ritmo, tá? A gente tem que viver o hoje. Corroer-se pelo futuro ou tentar extrair tudo que pode do momento é uma maneira infalível de perder a dádiva de cada instante, do dia que se chama hoje, além de ser um caminho certo para a ansiedade. Faça uma coisa por vez e faça de todo o seu coração, tá? E olha isso.
Como que a gente pode romper os hábitos, né, de produtividade e eficácia? Não, eu tenho que ser eficaz, eu tenho que ser bem produtiva, eu tenho que ser rápida, né? Que temos cultivado e aprendido por anos, talvez décadas. Olha como a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida, que a gente já aprendeu. Continue reduzindo, né, a correria da rotina, até que haja paz em seu lar. Gente, a gente precisa criar um ambiente de paz dentro da nossa casa, e não de inquietação, e não de agitação. As crianças, os nossos filhos, eles pegam tudo. Eles já estão ansiosos demais, eles já estão agitados demais. E a gente precisa trazer mais paz para a vida deles, né? A gente muitas vezes não tem clareza dos nossos objetivos, qual que é o meu propósito nessa vida, eu tô aqui pra quê, o que eu quero, pra onde eu vou. A gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe. E a gente precisa descobrir. E aí a gente vive numa bola de neve, simplesmente querendo dar conta de tudo, querendo fazer tudo. Então, converse mais com seus filhos, é a dica que eu dou. Coloque uma música tranquila, relaxe e aproveite o momento, tá bom? Eu vou finalizar lendo só um versículo da Bíblia que está em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, Provérbios 31, no versículo 25. Olha o que fala aqui, gente. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, tá? Então, ó, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. E no dia 20 no versículo 27, fala o seguinte: atende ao bom andamento da sua casa e não come com da preguiça. Olha só, a gente precisa lutar para não ser uma pessoa preguiçosa, mas para não ser aquela pessoa agitada demais, tá? A gente não tem preocupação com o dia de amanhã. A gente não pode ter preocupação. Ai, como vai ser o que eu vou fazer? Viva o hoje. Se dedique hoje, tá? Então aproveite essa terça-feira já ensolarada, um dia lindo, maravilhoso. Dê o seu melhor hoje para os que estão dentro da sua casa primeiro, tá? Faça o seu melhor. E diminua o ritmo. Essa dica que eu dou para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Que vocês possam ficar mais leve, compartilhem esse conteúdo com familiares, com amigas. É um conteúdo curto que eu quero trazer aqui para realmente ajudar vocês. Beijo grande, ótima terça-feira, tchauzinho, gente!